Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso que eu trouxe uma pessoa super especial para bater um papo com a gente sobre cultura de SEO. Mas antes, eu vou falar da empresa que está patrocinando esse episódio, que é a Niara. A Niara, ela é a ferramenta líder em automação e criação de conteúdo pensado para o nosso público, o público de SEO. Então, se você tem aí que fazer briefings, você tem que produzir conteúdos, tem que fazer aquela lista de palavras-chave, ou ainda recebeu ali na mão um e-commerce que está precisando de um monte de descrições de produtos todas otimizadas, saiba que todos esses recursos e muito mais você encontra na Niara. Está aparecendo aí na tela um QR Code para você poder ir lá acessar e testar por 7 dias grátis. O Cadu e a Lisane vão te receber com o maior carinho lá para dentro da Niara e você vai ver que é uma ferramenta fantástica pensada para o nosso público aí, profissionais de SEO, galera de produção de conteúdo. Eu uso lá na agência e tenho certeza que a minha equipe ficou muito mais produtiva, tanto que a promessa da Niara aí é acelerar a sua produção em até 10 vezes. Então, dá uma checada lá, porque hoje não dá para ficar sem uma ferramenta de inteligência artificial aí dentro do seu negócio. Maravilha? Dado o recadinho, vamos falar agora aqui da nossa convidada. Então, ó, a nossa convidada, ela, primeiro de tudo, ela é embaixadora da Niara também, então já foi pré-selecionada aí como uma excelente profissional de SEO. Ela também, ela é sênior, analista sênior na Flash, você já deve ter ouvido falar desse cartão em algum momento. Ela é mentora para mulheres em transição de carreira para SEO, palestrante, e eu tô aqui com a Vitória Nunes. Oiê, muito obrigada por esse convite, estou muito honrada mesmo. Imagina, eu que agradeço aí o seu tempo. Que bom que calhou as agendas pra gente estar Nossa, aqui. sim, ainda bem que os eventos voltaram presenciais, né? Tava morrendo de vontade de encontrar todo mundo que a gente só conheceu na pandemia e eu acho que esses encontros têm sido muito bons, muito bons. Sim, e a gente se conheceu no evento do Google aqui em São Paulo. Exatamente, que foi ótimo, assim. Os conteúdos, eu acho que eles reforçaram muita coisa que a gente já tá falando há muito tempo, né? Mas é sempre bom lembrar o básico do SEO, a parte de parcerias, então foi super legal. Sim, fora que acabar com alguns mitos também, né? Por exemplo, a gente viu se JavaScript é bom ou é ruim. A gente viu um engenheiro do Google falando lá o que é a realidade, né? Que Exatamente. pode, mas em excesso pode ser que atrapalhe, então tem que saber como que a gente utiliza. Mas vamos lá, Vitória. Primeira pergunta. Eu brinco que SEO escolhe a gente para trabalhar nessa área. Não é a gente que escolhe trabalhar nessa área. A SEO vai lá e fala, você vai vir trabalhar com SEO. Como que foi a sua história aí para você entrar Nossa. nesse mundo aí? Cara, agora eu confesso que essa pergunta me leva para uma viagem, assim, que não há muito tempo atrás. Tudo começou ali um pouco antes da pandemia e eu comecei a minha carreira no marketing digital muito concomitantemente com a educação, porque eu cheguei até quase o penúltimo semestre de letras na universidade e fui atravessada pelas minhas habilidades de marketing que sempre tiveram ali, de alguma maneira. Então, eu trabalhei um tempo como professora de educação infantil, na sala de aula mesmo, alfabetização. Cheguei a ser professora em colégio militar. Enfim, foi uma jornada mesmo na área de educação. E nesse meio tempo ali, eu sempre mexia um pouco com a área de marketing, escrevia alguma coisa, redes sociais, até parte de eventos online na época, que como entrou a pandemia, né, não podia mais fazer. Eu acabei fazendo algumas gestões de evento. E aí o SEO, ele entrou justamente uma dessas demandas, assim, eu já estava um pouco mais distante da educação e eu acabei reanalisando tudo que eu tinha de habilidade naquele momento. Já estava trabalhando numa edtech, inclusive, que, querendo ou não, né, os astros foram se alinhando ali, a coisa foi meio que se interligando. E chegou a necessidade de escrever um conteúdo que tivesse a fórmula que tinha o conteúdo que gerava mais conversões orgânicas. E aí era um conteúdo de melhores cursos de tal assunto. E aí chegaram pra mim e falaram, descobre por que esse conteúdo aqui tá funcionando. Eu sei que tem esse negócio aí de SEO. Tenta replicar e ver o que acontece. Eu sei que hoje não existe essa fórmula, né? Não é exatamente assim, mas foi o start que eu tive para começar a aprender e começar a pensar o porquê o SEO era tão importante e foi me chamando a atenção. E aí, quando eu descobri que era exatamente isso que eu queria, foi porque eu sempre fui muito curiosa
E aí eu me inscrevi num curso de SEO da Roberta Selister, que já passou pela Cadastra, pela Scala. E foi um final de semana inteiro com ela num curso online. E ali foi que, tipo assim, cara, meu Deus, isso é um mundo, né? Eu quero muito isso, tem tudo a ver comigo. E de lá pra cá, então, eu acho que eu tive cada vez mais certeza que era isso que eu queria. Legal. É aquilo, SEO, ou você se apaixona à primeira vista, ou não é muito pra você. Dificilmente a Exato. galera namora muito ali com SEO pra depois migrar de carreira. Total. Bacana. Antes da gente vir pra cá, a gente tava pensando, qual que seria o assunto principal da gente bater um papo aqui e tudo mais. E a gente chegou no consenso que a gente ia falar sobre cultura de SEO. Mas vamos lá. Para quem nunca viu esse termo pela frente, só sabe a parte do SEO técnico, on-page, link build, etc. Explica pra galera que tá ouvindo o que é essa tal de cultura de SEO. Boa. Eu gosto de determinar a cultura como esse grande conjunto de valores, crenças e comportamentos que guiam uma empresa ou uma área em direção ao objetivo. Transportando isso para SEO, eu diria que quais são as prioridades, os comportamentos e as comunicações que você precisa fazer para que a SEO seja vista como uma área relevante para a empresa. Então, a partir do momento em que você entende exatamente qual é a necessidade do negócio, quem são as pessoas que são impactadas por isso, você, como analista de SEO, tem essa oportunidade de evangelizar, como a gente diz, né? Que é efetivamente compartilhar para as pessoas a importância de estar não só no primeiro lugar, mas de colher os benefícios que essa pesquisa orgânica traz para o negócio. E aí eu gosto muito de trazer as pessoas que são impactadas por essa cultura. Porque, no fim das contas, a cultura ela tem esse olhar mais holístico do organizacional, mas também tem as pessoas que envolvem, que eu vejo muito que é o negócio por si só, então a empresa, efetivamente, e o que é prioridade para ela em termos de receita, em termos de conversão, a liderança também, outra pessoa que é muito impactada pelo SEO, e aí o analista de SEO ele tem essa responsabilidade de entender o que é prioridade para essa liderança e até que ponto essa liderança está alinhada com o que é SEO. E, por último, acho que os pares. Porque, querendo ou não, a gente não faz SEO sozinho, né? Eu acho que quem acha que é autossuficiente está muito enganado. Para você fazer SEO, você vai precisar de dev, você vai precisar do analista de conteúdo, você vai precisar de um analista de dados, você vai precisar de todo mundo, até produto, para poder te ajudar a fazer a coisa acontecer. Sim, e se a gente para pensar, né? O profissional de SEO em si, ele não bota a mão em nada. Ele pede para as outras pessoas fazerem. Eu brinco que é igual o técnico de futebol na beira do campo. Ele fala pro goleiro, pro atacante, o zagueiro, ele fala, dá instrução para todo mundo jogar bem. Exato. Só que ele não entra em campo. Exato. Então a gente precisa ter um bom relacionamento com todo mundo para que a gente consiga ali mexer os pauzinhos e fazer o site performar, o conteúdo ser criado do nosso jeito e tudo mais. Total. Isso que você falou me lembrou até de uma época quando eu trabalhava na Gup, né? É até interessante esse momento, assim, da minha carreira. Eu acabei decidindo efetivamente que eu queria ficar com SEO porque a pessoa com quem eu aprendi grande parte disso no dia a dia, que é a Luana Munekata, ela já estava, acho que, para sair de licença maternidade e precisava de alguém e abrir essa vaga para essa fase que ela não ia estar. E eu tive muito essa conversa com ela pelo medo, receio que eu tinha naquele momento, assim. Eu ainda estava muito júnior e eu, cara, como que eu vou substituir a saída da especialista? Tipo, vai ficar meses, podem acontecer milhares de coisas. E ela me falou exatamente isso. E isso, para mim, muda um pouco a regra do jogo, que é você atuando de forma orientativa, propositiva, consultiva, você também colhe esses benefícios para sua carreira. Você é visto de forma muito diferente. A visão do ser um analista de SEO operacional, eu entendo que a maioria é a realidade de muitas pessoas e é necessário, querendo ou não, porque se não tivesse esses operacionais, boa parte da estratégia pode ser que não andasse para frente. Mas esses analistas que são mais consultivos e mais estratégicos mesmo, no fim das contas, eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque a gente acaba reportando resultados diretos para as cadeiras mais altas nas organizações. Então, esse ponto é realmente muito relevante. Eu acho que é um outro caminho da carreira de SEO que muitas vezes as pessoas não olham, né, de forma muito, muito clara. Sim, e assim, também acho que depende do tamanho da empresa para ter, não a cultura. A cultura eu acho que tem que ter em qualquer tamanho de empresa. Mas eu acho que para ter, assim, uma diferenciação muito grande entre o profissional de SEO que é o mais técnico, que fica ali, vamos dizer, com a galera da operação, que produz conteúdo, que faz o site, etc.,
é uma coisa, mas para ter essa diferenciação, falar, não, esse aqui tá mais cuidando da liderança, gestão, cultura. Aí tem que ser uma empresa um pouquinho mais organizada, não que Total. precisa ser gigantesca a empresa, Exato. mas tem que estar um pouquinho mais organizada, porque tem várias empresas que tem um profissional de SEO que ele muitas das vezes ele faz a pauta, se bobear, às vezes até bota uma mãozinha no conteúdo ali, às vezes Exato. uma Niara para produzir um conteúdo, etc. Às vezes até eu já ouvi alguns profissionais que até eles usam os conhecimentos deles de WordPress, por exemplo, para implementar as melhorias. Ou seja, eles estão numa realidade que eles são o exército de um homem só. Exato. Mas a partir do momento que dá para começar a evangelizar os superiores, etc., facilita muito. Muito, muito. E outro ponto que eu acho também interessante pontuar é que o fato de ter uma consultoria ou ter uma agência que pode ajudar a ser esse braço é muito importante. É um pouco da realidade que eu tenho hoje. Porque, querendo ou não, internamente na Flash eu sou a pessoa do SEO. Mas operacional, a parte toda operacionalizada mesmo, de colocar a mão na massa, eu conto com outras pessoas externas que atuam quase como um in-house para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que esse ponto da estratégia em si tá total de acordo justamente com o momento e com a organização da casa, né? E muitas vezes, quando não está organizado, cabe, às vezes, a esse exército de um homem só fazer acontecer. Sim. É até um ponto que, né, às vezes o pessoal não enxerga muito o valor da cultura, esse negócio de, por exemplo, que, né, vamos começar a entrar nos passos para implementar a Total. cultura numa empresa. Por exemplo, a gente falou de ser o evangelizador. Não adianta a gente ficar só falando só com o nosso time de SEO, às vezes o nosso time de marketing. A gente tem que dar treinamento para outras áreas, Exato. para que eles consigam enxergar que, tipo, aquele H1 que o cara de SEO, a menina de SEO pediu, não é firula. É Exato. porque vai ter um impacto no negócio. Só que para eles saberem disso, e lembrando que ninguém é obrigado a saber nada, então ninguém é obrigado a ser um especialista de SEO, e ninguém sabe, na verdade, só a gente que sabe o que a gente está falando, Exato. a gente precisa ir lá e dar esses treinamentos. Então, Total. por exemplo, habilidades, né, que a gente precisa ter. Se comunicar bem. Com certeza. Nossa, é essencial. E eu diria, assim, sendo muito sincera, onde eu cheguei, tão rápido como eu cheguei, eu tenho certeza que foi por conta da comunicação. Porque desde muito nova, sempre fui muito exposta a situações em que eu tinha que falar. Falar, improvisar, e isso acabou também sendo transportado para minha carreira de uma forma muito tangível. E aí, quando eu entendi que no SEO isso era um grande diferencial, porque quando eu comecei ainda, há uns 4 anos e meio atrás, a analista de SEO era um dev que ficava ali um pouco mais fechado, ou então uma pessoa que era analista de conteúdo, mas que não via tanta possibilidade de atuar de forma muito estratégica. Eu vejo que nos últimos anos isso mudou bastante. Não à toa a gente tem muitas influências chegando agora, né, para o mercado de SEO. E a comunicação, eu vejo que ela é uma das habilidades, se não a mais poderosa para mim hoje, para o mercado de hoje, que exige isso cada vez mais, né? Sim, e uma palavra que você falou agora há pouco, né, que eu não quis te interromper, mas você falou a questão de gerar o resultado. Exato. Quando a gente está ali encabeçando a cultura, a gente precisa pensar no resultado que a gente espera vender para as cadeiras superiores ali, os líderes, diretoria, enfim, Total. o C-level. E quando a gente fala de resultado, uma habilidade que eu vejo assim que é super importante e que algumas pessoas demoram um pouquinho. Eu mesmo demorei para pegar. Eu precisei, acho que de 1 ano e tarará, quase 2 anos para eu... Lembrando que era na época tudo mato, quando eu comecei, né? Era muito lá atrás, faz já mais de 14 anos que eu comecei. Mas chegou um dado momento que quando eu comecei a trabalhar com grandes marcas, eu percebi que eu precisava entender da regra de negócio, ou seja, como que essa empresa bota dinheiro no caixa Exato. para depois transformar essa dor ou essa necessidade, né, de fazer novos negócios, transportar isso para a estratégia de SEO, porque na hora que eu conectar dinheiro no caixa com o posicionamento, pronto. Aí tá todo mundo comprado, tá todo mundo na mesma onda. Eu concordo 100%. Isso tá muito de acordo com a realidade que eu tenho hoje na Flash, né? Eu cheguei ainda com um cenário, já tinha iniciado uma operação de SEO lá, mas ainda faltava a atração mais efetiva. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico da situação que a gente tem agora. On-page, técnico, as pessoas entendem o que é SEO, elas sabem o que é importante, e aí a gente começou a pensar, tipo, vamos treinar, vamos construir tal coisa, a gente tem que ter conteúdo assim assado, e eu
a minha proposta inicial foi primeiro colocar as cartas na mesa de como era o nosso status atual, né? E aí eu passei um pouco mais de uns 20 dias, assim, preparando um PPT bem interessante, que hoje eu gosto sempre de revisitar para ver o quanto que a gente evoluiu. E eu tive também, no meu lado, uma liderança que era muito consciente. Eu sei que isso não é a realidade de todos os SEOs. Mas a partir do momento em que a liderança entende que SEO é importante para a empresa, e assim, é até interessante mencionar, por que que às vezes a liderança não entende que é importante? Exato. E aqui eu acho que é onde o jogo vira. Porque muitas vezes a liderança não entende que isso é importante, porque o analista de SEO muitas vezes não se vê como uma pessoa que impacta a receita do negócio diretamente. Exato. Não entende o impacto disso na conversão, não entende o impacto disso para o negócio, na sustentabilidade, não entende que SEO é constância e ao mesmo tempo é evoluir estratégia, não é essa receita de bolo que um dia você faz e vai sempre funcionar. Então, no momento que eu entendi isso, a minha liderança, né, a Gabi Ambrush, ela sempre falou pra mim assim, cara, o que você disser, eu vou com você até o fim. Então, quando eu fiz esse diagnóstico e a gente começou a meio que sonhar, ela falou, cara, eu não quero o cenário real, eu quero o cenário ideal. Diz pra mim o que você acha que a gente precisa pra chegar nesse cenário aqui de negócio. E aí, com o tempo hoje, né, mais de 10 meses agora que vai fazer que eu tô lá, a gente já tá chegando a resultados incríveis, mas não foi sozinha. Teve essa questão da postura, mas acho que a liderança está comprada e os pares também, pela quantidade de projetos e coisas que a gente vai realizando ao longo do tempo, não dá mesmo para fazer sozinho. Você precisa das outras pessoas também. Sim. Você está falando até do ponto de vista que você está interna, você está in-house ali dentro da empresa. Eu atuo como agência, então a gente está fora, a gente não está ali no dia a dia da operação. Sim. Então isso ainda tem outros níveis, outras camadas Total. ali que pra gente pode atrapalhar muito. Que, por exemplo, né? Quem nunca teve ali um pedido que mandou lá pro time de dev, tem que ajustar umas coisas no HTML, aqui, etc., e ficou 6 meses esperando. Então, a gente tem essa dificuldade às vezes. Só que quais são os projetos que trazem mais resultados? São aqueles que ou a gente tem uma liderança, um analista de SEO lá dentro, que é o nosso braço direito e vai falar, não, é importante, tem que fazer, prioriza, etc. Ou se é a liderança, uma diretoria, enfim, ela já entende da importância do SEO e às vezes ela vai fazer o quê? Ela vai intervir, vou chamar para furar a fila, porque assim, sempre tem o tal do backlog de tarefas do TI lá. E que é infinito, né? Que é infinito, nunca termina, sempre está explodindo e sempre tem uma coisa que é mais prioridade do que aquelas coisas que a gente pediu do SEO. Porque às vezes o pessoal não entende, e também porque na lista de prioridades, alguém dá a carta lá e fala, a prioridade é outra, não é a atividade de SEO. Mas quando vem um diretor, fala, não, isso aqui é importante, eu prometi para a agência que a gente ia fazer em tal prazo, tem que entrar ali. Aí quando chega essa mãozinha mágica ali, as coisas vão muito mais para frente, fluem muito melhor, aí o resultado aparece, e eu acho que é legal que assim, o pessoal começa a ver a importância mais rapidamente quando a diretoria, o C-Level, já comprou a ideia. Exato. Porque vem de cima para baixo. Agora, para a gente ir escalando, é difícil. Tem que ter muito treinamento, muita conversa para tratar ali. Sim, isso que você falou até, eu queria contar um caos, assim, bem interessante, porque eu acho que também tem tudo a ver. A importância da agência, e mesmo sendo hoje uma única in-house ali, né? Quando eu cheguei na Flash e eu percebi que a gente tinha esse braço da agência, e aí foi até uma conversa muito realista que eu tive com a minha líder, né? Gabi, a gente vai internalizar algum momento, ou o momento é ser agência e tal? Ela falou, não, por enquanto é isso. Beleza. Como analista, o meu primeiro pensamento foi a insegurança. Porque se tem agência, pra que tem eu? Foi o primeiro pensamento que eu tive, sendo muito transparente com você. Mas eu acho que aqui é onde vira o jogo. Porque a agência, ela não é uma competidora do analista interno. Muito pelo contrário. Hoje eu enxergo a agência, o Rafa, tudo que ele traz pra mim de ideia e todas as coisas que a gente realiza, pra mim é um resultado conjunto. Eu aqui dentro, ele lá quase aqui dentro, né? Mas é um trabalho que a gente faz conjunto. Então a agência, ela não é uma competidora
do SEO interno, muito pelo contrário. Ela é um braço direito. Ela é realmente um amigo ali para ajudar a sustentar e fazer aquilo que você, pessoa SEO, não conseguiria fazer sozinho. Então, às vezes, esse sentimento de competição vem dessa insegurança. Então, quando eu automaticamente... E meu primeiro bate-papo com eles foi muito sincero. Eu falei, gente, olha só, o cenário é esse aqui, e eu estou com X insegurança. Na época, eu lembro que eu conversei com o Rafa e com uma outra analista que estava lá, e ele foi muito claro para mim. Falou, olha só de se chegar para ter essa conversa mais transparente, eu já percebo que o jogo está um pouco diferente. E a partir dessa transparência, dessa clareza da comunicação, que a gente acabou voltando na habilidade, eu acho que o jogo, ele vira um pouco. Então, definitivamente, a agência não é uma competidora dos analistas de SEO in-house. Muito pelo contrário, são realmente parceiros ali para ajudar o resultado a acontecer. Total. E aí, falando dos parceiros, né? Então, vamos lá. Primeiro, ó, você que é analista aí e às vezes tá com medo da agência, a gente não morde, tá? Você pode... Fica tranquilo. A gente vai para ajudar, vai ser mais um braço. Você vai conseguir fazer mais resultado, Com porque certeza. você vai ter mais pessoas ali te ajudando. Mas vamos pensar agora desses nossos parceiros. Por exemplo, né? A gente tem um parceiro do TI. Que tipo de papo a gente tem que ir lá, Nossa. evangelizar com a galera de TI, que você vê que as coisas vão muito além. Eu tenho uma dica aqui, mas eu vou deixar a minha dica para depois do que a Vitória falar. Bom, não sei se a minha dica é tão boa quanto a sua, mas uma coisa que funcionou muito pra mim foi autoestima. E por que eu digo autoestima? No cenário em que eu já tive que lidar mais de perto com a operação em si, né, de desenvolvedores, eu encontrei com eles um pouco desanimados com o trabalho, com uma sensação de o que eu posso entregar que vai realmente fazer dinheiro. Eu só tô fazendo código. Uhum. E eu ouvi, tipo, eu só tô fazendo código 300 vezes. E aí eu falei, beleza. Eu peguei o relatório de indexação, as indexadas, não indexadas, aí eu listei ali algumas das questões e eu falei assim, meninos, olha só. Isso aqui, ele só tá avisando que teve um redirecionamento, isso aqui, não sei o que, não. Expliquei pra eles todos os pontos que estavam ali e eu falei assim, mas vocês estão vendo aqui, esse problema aqui do Robot, a gente precisa resolver. E o Robot, ele serve para isso, isso. Vocês certamente já conhecem o documento, a gente vai subir assim, assado. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai indexar páginas de categoria. No momento que a gente indexar essas páginas, a gente certamente vai ter retorno para a linkagem. Vamos fazer esse teste. Fizemos lá e tal, isso aqui, 2 semanas depois, a gente fez a tal tarefa e tal, pô, você falou que ia ter impacto. Quando a gente pegou lá pra mostrar só o ranqueamento aparecendo, eles ficaram, nossa, que legal. Estou fazendo algo e gerando resultado. Eu falei, no fim das contas, eu entendo que tem um pouco disso, de demonstrar pra eles o quanto uma linha de código que seja é importante e impacta o negócio. A mesma coisa foi quando a gente resolveu fazer o teste de tirar algumas imagens ali da página de leitura que estavam demorando muito para carregar e tal. Eu falei, vamos fazer esse teste. E aí a gente conseguiu melhorar o LCP, por exemplo. Eu falei aqui, meninos, melhorou a experiência de carregamento. Melhorar a experiência de carregamento é as pessoas sendo retidas na página por mais tempo. As pessoas ficando nas páginas por mais tempo, elas vão ser qualificadas, mais qualificadas, vai trazer dinheiro para o negócio. Vocês podem não estar atuando de forma direta, mas o trabalho de vocês, o código que vocês implementaram, ele sim está gerando resultado. Porque se não tem dev, não tem resultado, né? Não tem insight. Não tem insight. O site cai, vai ficar lá fora do ar, vai dar 404 em tudo. Mas isso é legal, é aquilo, você conectou aquela tarefa técnica que às vezes ele não enxerga o fim. Exato. Mas falou, tem um fim. E um fim muito legal. Exato. Gera resultado, gera impacto. Não Total. é uma coisa demorada até, né? Nos exemplos que você trouxe foi até relativamente rápido. É aquilo, você trouxe eles para jogar junto. Exato. Você já escalou eles ali para sua seleção, pro seu time. Exato. Essa semana até bombou no LinkedIn uma imagem que era tipo um bonequinho tentando dar um presente pro outro, né? E aí ele fica meio que forçando o presente. E aí os devs mandaram pra mim, tipo, que isso aqui é você tentando enfiar pra mim aquela tarefa de SEO. Eu falei, no fim, você não aceitou o presente? Então deu tudo certo, foi implementado, gerou resultado, e é isso. Sim, uma dica bem antiga, que é a dica que eu falei, Sim. que eu aprendi lá atrás, é que a melhor forma de você resolver o backlog de tarefas é o happy hour. Também. Uma cervejinha, uma cocazinha ali, tomando ali depois do expediente, papo vai, papo vem. Total. As coisas fluem muito. Por quê?
já trabalhei com clientes e até mesmo em house ali, que às vezes o SEO ou o time de marketing, enfim, às vezes é meio visto como um inimigo do time de TI. Por quê? Só Uhum. passa a demanda que eles não Exato. enxergam a necessidade de, pô, por que eu vou mexer no H1, meu? Tá bonito o site, para de pegar no Aham. meu pé aqui. Mas não pode ser assim, tem que ser um Total. time só indo na mesma direção. Então, aqui a gente falou do time, vamos dizer, mais técnico, ali a galera de dev. A gente precisa ir nesse linguajar mais técnico e mostrar para ele que o técnico converte, vira alguma coisa para o negócio. E quando a gente vai para a área de conteúdo, que também conteúdo é delicado, você chegar lá e falar, É. primeiro, não está errado o conteúdo, nunca fale que o conteúdo está errado. Jamais. Jamais fale que o conteúdo está errado. Tem que falar que ele pode melhorar para os olhos do Google ou com o olhar de SEO. Total. Quais são as abordagens que a gente pode fazer, ou que devemos fazer para evangelizar o time de conteúdo, vamos chamar assim, para que eles também venham para a equipe de SEO, né? Legal. Essa pergunta me remete a um conselho que eu recebi recentemente até, de algo que eu sentia que eu já sabia, mas eu não sabia, tipo, o nome, sabe? Aquelas coisas que você só vai fazendo no feeling e depois você entende que pode ser que existe um método por trás. Boa parte dessa evangelização de SEO tem esses envolvidos, como a gente falou, e constantemente eu tenho tido papos com lideranças estratégicas da Flecha, né? Eu já conversei com o diretor, um dos diretores, e outra conversa super estratégica que eu tive foi com a head de Growth e Pré-Vendas, que é a Jéssica Torres. E nesse bate-papo com ela me deu conselhos, assim, muito importantes e que eu acho que nortearam um pouco do que eu já estava fazendo no trabalho de conteúdo. Ela usou a expressão liderar por influência. E essa liderança por influência, para mim, fez muito sentido, porque, no geral, quando a gente chega como SEOs, a gente quer muito dizer que, tipo, a gente sabe o que funciona, sabe? A gente, muitas vezes, chega com um certo... Eu não gostaria de dizer ego, mas é um pouco de ego, sabe? De tipo, eu sei a receita do que vai fazer esse conteúdo ter sucesso. E não é exatamente assim. Né? Eu percebo até um pouco do cenário mudando e até o Google dizendo que tá fazendo uns esforços aí para parar que as receitas de bolo funcionem e passe a ser uma coisa um pouco mais natural. E aí, nesse bate-papo com ela, que ela falou da liderança como por influência, eu me lembrei muito de a relação do time de conteúdo ser essa relação de conquista, sabe? Essa relação em que você conquista a confiança. Eu gosto do mesmo exercício que eu fiz com o Dev, de demonstrar o resultado, mas também de mostrar assim, a gente não precisa dividir o que seria um conteúdo de marca, por exemplo, de um conteúdo que vai trazer resultado de performance, por exemplo. É um combinado constante que eu tenho com o time de conteúdo hoje da Flash, que são jornalistas incríveis, que produzem conteúdo editorial, assim, incrível, e cada vez mais estão produzindo conteúdos de performance incríveis também. Mas isso só parte a partir do momento que eu, como analista de SEO, entendo, como aliadas, não como inimigas, que eu preciso liderar os projetos, as ações, os conteúdos de SEO por influência. Então, não necessariamente, porque eu acho que vai de empresa para empresa, mas não necessariamente, o conteúdo precisa estar debaixo do guarda-chuva de SEO para a gente ter conteúdo que performe para SEO. A gente precisa que as pessoas sejam convencidas realmente de que SEO funciona e que traz resultado. Então, liderar por influência aí eu diria que é o conselho que eu recebi e que eu acho que está funcionando até agora. Sim, é que a parte de conteúdo é um pouquinho diferente do dev, que assim, o do dev, às vezes quando a gente esbarra numa coisa muito técnica, beleza, às vezes só tem um caminho, a gente tem que falar, tem que deletar a imagem e é isso, senão a gente não vai conseguir melhorar lá a nossa performance. Mas o de conteúdo eu vejo que é muito assim, conseguir construir algo a quatro mãos. Exato. Se você chega junto assim, o que vocês acham desse tópico? Para SEO seria fantástico. Cabe na pauta? Encaixa? Um conteúdo já existente que a gente pode melhorar ele ali, incrementar algumas coisas. O que vocês acham de a gente colocar isso? Por quê? Porque o concorrente aborda isso, aquilo, e eles estão performando bem, eles estão lá no topo e nós não estamos. A gente pode fazer o teste de incrementar e ver se sobe, e aquilo. Uma vez que subiu, traz o resultado, e vende resultado, que inclusive é uma coisa que eu acho que também faz parte do processo de evangelização, manter a cultura do SEO viva, é sempre estar trazendo que sejam pequenas vitórias para todo mundo ver. Exatamente. E compartilhar com todo mundo. Que eu, por exemplo, eu aplico isso com vários clientes que, assim,
às vezes quinzenalmente, eu marco uma reunião, vou tomar um café com o cliente ali, e eu trago, teve essas meia dúzia de palavras-chave que a gente produziu um conteúdo, subiu, ou a gente incrementou um conteúdo já existente, subiu. E essa simples ação que às vezes nem teve um impacto tão direto ainda, ou perceptível nas vendas, alguma coisa, que a gente fica super feliz. Porque ele Exato. fala, não é que tá funcionando mesmo? A gente não queria ficar em primeiro no Google, etc. Exato, exatamente, faz todo sentido. E isso me lembra um outro ponto que eu acho que na cultura também é importante, que é descobrir o que é valor para cada uma dessas pessoas. Uhum. Então, por exemplo, uma métrica que assim, eu não dava tanta importância, mas depois que eu percebi que era importante para a diretoria, passei a olhar com outro olhar, que é a análise de custo por clique em relação à quantidade de vezes que você aparece ali, o custo do tráfego orgânico mesmo. Uhum. Então, você pegar ali a quantidade de palavras-chave indexadas no top 10, o quanto cada uma custa e pela quantidade de cliques que você teve. Você está mostrando a quantidade de dinheiro que foi economizado com o orgânico. Exato. E que diretoria não quer ouvir a palavra economia? Com certeza. Né? Chega tipo assim, é música pros ouvidos, Sim. sabe? Então, fica a dica pra você, analista de SEO, fazer esse cálculo, você já vai conseguir chamar a atenção da diretoria. Outra coisa que é muito importante, que eu sempre escuto isso da minha líder, é sobre impacto e esforço. Saber medir impacto e esforço é super importante. Então, priorização, que é uma habilidade que é importante para qualquer analista, seja você tocando o projeto ou não, mas é você também saber exatamente onde você deve focar e o que você deve fazer. Então, enquanto para a diretoria eu levar métricas que impactem dinheiro é algo que super brilha os olhos, às vezes para minha líder o que chama a atenção dela é só dizer para ela que eu consegui organizar a quantidade de demandas que eu tinha naquela semana e que fluiu tudo bem. Que chegou sexta-feira, tava tudo check. Para as meninas de conteúdo, como lá hoje na Flash a estrutura SEO tá mais dentro de growth e conteúdo tá mais dentro de branding, eu percebo que para elas, quando a gente fala de tráfego institucional, impacto na marca, cartão rosa, meu Deus, elas amam. Com razão, porque isso faz parte da realidade delas. Então, toda vez que a gente traz algum dado que, poxa, olha, isso aqui a gente pode fazer, o concorrente não tá fazendo, o concorrente não tá falando, já brilha. Então, acho que talvez o segredinho aí seja descobrir o que brilha os olhos das pessoas que estão envolvidas com você nessa cultura. Sim, total. Aí, trazendo duas coisas. Esse exemplo aí que você falou, né, de converter, né, o clique em valores, né? Porque a galera fala, mas quanto que vale o SEO? Tá, é um caminho de você valorar ali o serviço. E eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo um link para um depoimento de um cliente que a gente tem lá na minha agência, na consultoria digital, que ele mesmo no depoimento fala que depois de muitos anos a gente trabalhando junto, hoje ele enxerga que por mês a gente consegue economizar R$300 mil em anúncios para ele. Incrível. Imagina uma empresa economizar R$300 mil em anúncios, porque Incrível. tá vindo tudo de graça, tudo do orgânico. Então, vou deixar aí depois para vocês verem. Ele é um cliente super consciente, porque lá atrás, quando a gente começou, ele foi nosso primeiro cliente. Está conosco há 10 anos. Nossa, É muito bom. uma linda história aí, de muito tempo. E ele começou e tinha 2.000 visitas orgânicas. Hoje, ele está passando dos 300 mil. E é aí que ele faz a conta. Legal. Porque ele olha assim e fala, quando eu tinha que receber 300 mil visitas, eu tinha que pagar R$1, mais ou menos, por clique. Hoje eu não pago. Exato. Então, ele sabe o quanto que vale aquelas 300 mil, 400 mil visitas que a gente gera para ele mensalmente. E um outro ponto que você estava comentando do esforço, priorização, isso aí também é uma coisa que eu acho que ajuda muito no relacionamento com a equipe, principalmente de dev. Com certeza. Eu acho que a de dev é a principal, que eu já tive problemas, porque vai enchendo o backlog, enchendo. Só que nem tudo tem o mesmo peso, a mesma prioridade. Total. E aí, quando o dev olha aquela lista gigantesca de coisas para SEO, e ele começa a ver que tem coisas, vamos dizer, que não são tão impactantes assim, que ele sabe que, meio de orelhada ali, isso aqui não vai gerar um baita de um resultado. E tem outras coisas ali no meio que a gente sabe que, tipo, tirar um no-index de uma categoria, alguma coisa assim, vai causar um baita de impacto. E quando a gente consegue sempre estar trazendo priorizado ali, isso evita um atrito. Total. Que, assim, da mesma forma que a gente tem que trazer pequenas vitórias toda semana, por exemplo, evitar esses pequenos atritos ajuda o time de lá a querer ajudar a gente. Porque na hora que a gente fala, ó, beleza, tem 20 tarefas. Só que dessas 20, se você conseguir fazer essas 3 para mim, putz, vai me ajudar muito, a gente vai gerar um baita de um resultado. Não importa a ordem que eu te passei, essas 3 são a prioridade, mata elas para mim, que vai ser muito melhor para o resultado.
isso é o que o dev vê como parceria. Sim, Ele vê como se a pessoa tá jogando junto. Agora você fala, tem que resolver tudo. Ele fala, não cabe. Nessa sprint não vai caber tudo isso. Aí ele faz o quê? Às vezes o que é mais rápido, total. para matar o máximo de tarefas, só que aquilo, o que é mais rápido não causa o maior impacto. Exato. E aí é aquilo, pode ter até diminuído a lista, só que não vai gerar o resultado que a gente queria, porque a gente queria aquelas 3 que demorava mais. Exato. Então tem que ser bem estratégico aí na hora de fazer a priorização. Super, super. Maravilha. Vitória, tem umas perguntinhas aqui que é para desvendar um pouco aí do seu mindset, a forma como que você pensa, porque eu acredito assim que quando a gente entende um pouquinho como a outra pessoa pensa, o que que ela foca, onde é que ela bota o esforço, a gente também consegue absorver isso um pouquinho pra gente e melhorar, né? Legal. Otimizar a gente mesmo, vamos chamar Legal. dessa forma. Aí a primeira pergunta, qual livro assim você leu? Você fala, nossa, esse livro aqui eu recomendo para todo mundo que trabalha com SEO ou, enfim, pode não ser só de SEO, mas recomendo esse livro de olho fechado. Olha, teve um momento na minha carreira que era esse que eu tava ali meio educação, marketing, aí era um marketing mais generalista ou ir pra SEO, e que fez toda a diferença pra mim, que foi, na verdade, uma dupla, né? Que é o Encontre o Seu Porquê e Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Uhum. Tava bem nesse boom, assim, das startups na pandemia, todo mundo recomendando esse livro. Eu falei, eu vou ler pra ver exatamente o que quer dizer e qual é essa teoria por trás, o porquê e tudo mais. E, no fim das contas, deixando um pouco o lado coach de lado, que tem bastante no livro, eu acho que ele traz insights muito bons sobre motivação intrínseca mesmo, sabe? Uhum. Do porquê é importante você estar motivado e apaixonado pelo que você faz. Total. E naquele momento ali que eu tava bem despreparada emocionalmente e bem confusa, pra mim foi importante. E hoje eu aplico o porquê em tudo que eu faço, incluindo SEO. Então, se uma pessoa chega pra mim e me pede uma análise de custo para um mercado específico, por que que você quer isso? Porque eu queria entender o quanto de economia a gente tem com o negócio. Mas por quê? A gente tá com algum problema? A gente tá com alguma limitação no nosso caixa, por exemplo? Ou a gente tá buscando incrementar? Qual é o motivo por trás? E quanto mais você pergunta por quê, mais você acha porquês. Sim. Mais você acha motivo. E aí, você também acaba, como profissional, despessoalizando algumas situações. Uhum. Porque às vezes a gente acha que tem pessoas que pedem por pedir, ou é porque é chato mesmo, ou pediu para atualizar o conteúdo em tal ponto só porque tá se pegando um pouco no pé, mas às vezes existe uma motivação por trás. Então, se pediu às vezes para fazer um ajuste ali na parte de produto, talvez a argumentação não esteja super forte. Por quê? Porque é importante manter o tom de voz da empresa. Por que é importante manter o tom de voz da empresa? Porque tem coerência. Por que coerência? Porque tem que fazer... Entende? Quanto mais você vai perguntando porquês, mais você vai chegando perto daquilo que é realmente ideal. Então, eu não vou deixar só um, vou deixar 2, porque eu acho que ambos aí podem ajudar bastante. Sim, e essa parte que você falou, né, do porquê que as pessoas fazem, o que elas estão fazendo, etc, né? E entender que por trás de toda tarefa tem uma pessoa que tem uma necessidade. Total. Hoje eu vejo isso muito. Mas eu confesso que há alguns bons anos atrás eu não tinha essa visão. Porque eu já falei aqui no canal algumas vezes, eu sou formado em engenharia da computação. Uau. Então era 0 e 1, bit, byte, quadradinho, fluxograma, eu funcionava assim. E que bom, porque desde que eu abri a consultoria digital lá, minha agência, sempre tudo foi muito organizadinho, processos. A gente continuou sempre evoluindo, melhorou muito desde que eu abri, obviamente. Legal. Mas sempre foi muito organizado. Mas é porque cabeça do engenheiro que não tinha olhar zero para pessoas. Mas com o passar dos anos, a maturidade vai chegando, a gente começa a perceber que para que as coisas aconteçam bem, a gente precisa Total. de pessoas. Tanto que hoje eu faço uma mentoria com o Joel J. E uma das frases dele, que inclusive é o nome da empresa dele, é Pessoas Precisam de Pessoas. Legal. Ele até deu uma pulseira, hoje eu não tô com ela, mas é uma pulseira que eu uso ela bastante, quase todo dia eu tô com ela, que é para me lembrar de que a gente precisa de ter pessoas boas ali por trás e entender cada necessidade delas. Por quê? Quando eu peço uma atividade para minha equipe, são pessoas que vão executar. E se eu trago o porquê, elas se sentem mais motivadas, engajadas, elas compreendem o que eu pedi, a execução fica 1000 vezes melhor. Então, Perfeito. é um aspecto que eu demorei para aprender, mas quando eu peguei aquilo, eu falei, faz muita diferença. E algumas frases assim, toma nota aí, pega o papelzinho, algumas frases que eu tenho repetido muito. Legal.
pra gente, por exemplo, ter a melhor performance. É a pessoa certa no lugar certo. Perfeito. Porque às vezes a gente, por exemplo, quer promover um analista, um ótimo analista, você fala, não, vou promover ele a líder. Mas é isso que ele quer? Essas são as aptidões dele? Você treinou ele para isso? Às vezes fazer esse movimento, o que acontece? Racha com a cultura. Eu já fiz esse movimento de forma equivocada, e quando eu coloquei uma pessoa para ser líder, que não tinha o perfil de liderança, eu quase acabei com a minha equipe. Quase acabei com a minha equipe. Aí depois de essa pessoa, por si só, ela resolveu sair, aí depois a gente reestruturou a equipe e tudo voltou a fluir, porque a gente colocou a pessoa certa no lugar certo. Então, uma das formas de manter a cultura é ter as pessoas certas no lugar certo e saber que as pessoas precisam de pessoas e tudo isso vai de encontro aos porquês ali. Com certeza. E eu acho que isso que você falou, eu cheguei nesse resultado aí, nessa conclusão, por um caminho um pouco diferente. Eu acho que eu entendi também a pessoa de SEO como um grande gestor de projetos. Sim, concordo 100%. Sabe? A partir do momento que eu entendi que, tipo, cada tarefa que eu precisava realizar, ela tinha que ter um prazo, ela tinha que ter um cronograma, ela tem desdobramentos, ela tem impactos, ela tem pessoas, ela tem informantes e informados. Então, quando eu entendi que toda tarefa de SEO, ela vai demandar esse nível de complexidade, eu acho que o jogo muda também. Porque, querendo ou não, vem aí esse ponto. A orquestra, né? Você é um grande orquestrador, a música tá tocando, o compasso tem que seguir, a constância, o ritmo, e a orquestra ali, todo mundo tem que tocar numa mesma sintonia, numa harmonia pra coisa fluir bem. Sim, olha aí, mais uma skill aí que tomem nota. Vocês precisam estudar um pouquinho também de gestão de projetos. Acho que talvez não precisa tirar uma certificação ali de gestão de projetos, mas é bom entender porque a gente demanda para os outros, valida, faz um monte de coisas ali. Às vezes tem que negociar prazos, prazos, né? Negociação eu acho que também é uma boa habilidade para se desenvolver. Persuasão, né? Leiam lá o livro lá do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Olha. Usem. Ou Arte da Guerra também, né? Arte da Guerra. Para analisar terreno, situação, você vai analisar tudo. Tudo. Para poder pegar e conquistar as suas tarefinhas de ser feitas no final do dia ali. Uma próxima pergunta aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre a Vitória. Quais hábitos você não abre mão? Olha, eu confesso que, pensando fora do trabalho, tá? Eu acho que, querendo ou não, no trabalho eu sou uma pessoa extremamente curiosa, que gosta de estudar, então o hábito pra mim beleza, saiu uma nova atualização de algoritmo, eu sou a pessoa que gosta de sentar pra ler todas as notícias sobre, aí eu abro lá o Twitter, o X, enfim, e olho todas as especulações possíveis, o que o pessoal tá falando, eu sou dessas, assim. Mas fora do trabalho, hábitos pra mim que eu não abro mão definitivamente é um tempo pra cozinhar. Cozinhar? Eu amo cozinhar porque é o momento que eu tô pensando em tudo ao mesmo tempo. Meu marido já sabe, no momento em que eu vou fazer um bolo, é a hora que a minha cabeça tá precisando de mais oxigênio, sabe? Essa terapia. Exato. Fazer comida pra muita gente, eu amo. Então, fazer panelão de feijoada, comida baiana, eu amo também. Me exercitar também e me alimentar da forma mais saudável possível, né? Possível, porque nem sempre é possível. É tipo quando viaja pra São Paulo, Exato, assim. aí você vai esbanjar um pouquinho. Mas quando tem, por exemplo, uma migração de um site, não tem como você ficar ali 100% só focado na alimentação. Você tem que, às vezes, recorrer a um chocolate para poder amenizar as ansiedades. Então, sempre que possível, eu tento ser um pouco mais saudável. Sim, mas é aquilo, é exceção, não é a regra. Exatamente. Aí dá pra fugir de vez em quando comer um chocolatinho, um negócio assim, mas dá se for todo dia assim, aí no longo prazo talvez pode cobrar um preço ali. É bom não arriscar, né? Exatamente. Maravilha. E, bom, meio que você já respondeu aqui. O que você faz quando não tá trabalhando? Então, cozinhar, exercitar? Exercitar. Eu amo assistir filmes com meu esposo no cinema. Tipo, ir no cinema é uma das coisas que a gente mais gosta. Ele até mais do que eu, que ele é do tipo que Oscar e todos os prêmios possíveis. Eu sou um pouco mais do que tá bombando no momento, eu fico curiosa. Mas eu amo ir no cinema com aquelas telas gigantes. Então, às vezes, eu saio do interior, que eu moro, pra ir pra capital, que é Salvador, só pra assistir na tela IMAX, assim. Acho super impactante.
Passar um tempo também com o meu afilhado. Eu gosto muito de ter esse momento com ele, porque eu acho que é importante também, né? Ter esse momento de descompressão e, querendo ou não, a criança tá ali, ela conecta você com a sua criança interior e você brinca ali um pouquinho, é super gostoso. Sim. E isso eu acho que assim, né? Você falou de conectar com a criança interior, etc. O profissional de SEO, ele tem que ser, assim, na minha visão, muito criativo. Total. Ele tem que estar com a mente aberta, 100% aberta. Se ele já vier com todas as respostas, ele não está preparado para ser um profissional de SEO. Ele está mais preparado, acho que, para ser um dev, porque dev, eu brinco que é 0 ou 1. Ou você vai por aqui, ou vai por ali, e é isso. Às vezes não tem um zilhão, pode ter até um zilhão de caminhos de como fazer, mas vai ser sempre por meio de uma linha bem coerente, etc. Agora, Exato. o SEO, quando a gente vai falar, que você fala, cartão rosa, como é que a gente vai trazer esse posicionamento, fazer com que ele faça sentido dentro do nosso brand book, para que a gente posicione, e isso ainda gere negócios lá para frente, ou alguma coisa que vai nos ajudar a reforçar a marca, etc. Para pensar dessa forma, você tem que ter a cabecinha um pouco de criança ali. Tem, total. E isso, eu me lembro um exemplo que aconteceu comigo sexta-feira. Tava numa reunião ali, conversando, apresentando resultados, e um dos diretores perguntou sobre algumas situações, e aí ele pegou e falou assim, tá, beleza, eu tô entendendo que o cenário tá complexo. Explica pra mim como se você estivesse falando pra uma pessoa leiga. O que eu entendi? Fala pra mim como se você estivesse explicando pra uma criança. Explica da forma mais simples possível pra eu entender como que eu posso ajudar a resolver isso. E acho que esse é um desafio, às vezes, que nós, SEOs, a gente não quer explicar da forma mais simples possível, porque a gente pode ser que, mas isso vai diminuir. Não é diminuir, mas às vezes simplificar, ser didático, ser objetivo, ter clareza. Então, conecte com a sua criança, né, interior, e de alguma maneira também consiga trazer de forma simples o que você faz, como que isso vai impactar. Sim. Por que não? É isso aí, assim, que tem pessoas que elas vão querer afirmar o nível de conhecimento que ela tem falando difícil. Exato. Só que, assim, uma frase que eu ouvi, agora nem sei de quem que foi, mas se alguém souber a fonte, depois coloca aí nos comentários, que quando a gente realmente entende algo, a gente consegue explicar de uma forma simples. Se você não consegue explicar o que você faz de um jeito simples, é porque você ainda não entendeu. Exato. E isso, né, eu dou aula desde 2012, 11, eu dou aula de SEO. E isso foi uma das habilidades que eu tive que desenvolver, porque assim, quando você chega para uma turma que tá ali assim, igual um dia eu já fui para uma turma ali de SEO, eu falo, beleza, eu tenho minha bagagem de programação, mas eu não sei nada desse tal de SEO, de SEO aí, eu não sei nada desse negócio aí. E eu cheguei lá, e quem me explicou de uma forma didática, que eu consegui compreender, mesmo de vez em quando citando algum termo técnico aqui e outro ali, eu falei, pô, eu consigo. Ficou acessível. Agora, a partir do momento que, se eu sentar com uma pessoa, sei lá, um advogado, ele começa a falar, a cada 10 palavras, 9 são termos técnicos, jargões. Eu falo, Jesus, eu não estou entendendo nada. Ficou inacessível. Eu não vou conseguir me conectar com ele, porque eu vou balançar a cabeça. Não entendi nada. Não entendi, não compreendi, não conecta. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é simplificar. Óbvio que, dependendo do que você está fazendo, você está fazendo um relatório, alguma coisa, beleza, a gente vai manter, às vezes, o técnico ali, porque do outro lado, quem vai ler precisa entender que a gente também não está fugindo do tecnês, enfim, está burlando todas as boas práticas. Mas quando é numa reunião, simplificar ajuda muito. Então, dica aí, galera, você quer convencer os C-levels, etc., não vai com um monte de jargão, SERP. Não me fala SERP numa reunião, que SERP, de jeito nenhum. Até você explicar o que é SERP, a atenção já foi embora. Então, fala resultado no Google e tá tudo mais certo. É simplificar. E simplificar não vai te diminuir em nada. Exato. Simplificar para conquistar. Exato. Sintetizou muito bem essa frase. Vamos colocar frase do Instagram. É isso. Simplificar para conquistar. É isso. Boa. E por que você faz o que faz? Por que você trabalha com SEO? Então, eu vou ser muito sincera no porquê eu faço. Boa parte da minha motivação com SEO vem do lado mais obscuro do meu caráter, que é a competitividade. Eu sou extremamente competitiva. Eu não sei perder. Um jogo da velha, eu não sei. E aí, eu entendi que o SEO, ele é uma forma de eu equilibrar o ônus e o bônus de ser essa pessoa competitiva. Então, tem o bônus ali que você se desafia, você conquista, você corre atrás, mas tem também a parte do ônus, que muitas vezes isso
acaba mexendo com o seu caráter de certa forma. Você, às vezes, é disposto a fazer qualquer coisa para estar à frente das pessoas. Isso não é saudável quando a gente fala de relações com pessoas. Só que com SEO, eu não sinto que eu tô fazendo isso com pessoas, eu sinto que eu tô fazendo isso com a máquina do Google. Então, eu me sinto muito desafiada e eu sinto que é realmente uma forma de eu extravasar esse meu lado competitivo. Então, se eu perco o posicionamento em uma palavra super importante, eu não tô vendo como competição efetivamente os meus concorrentes, as empresas que estão ali na página de pesquisa. Para mim, a minha competição é com o robô do Google porque ele errou de achar que o meu conteúdo não estava bom o suficiente para ele não estar ali. Então, eu uso um pouco dessa minha habilidade ou mais obscura para poder usar ao meu favor na parte de SEO, e eu acho que é isso que me motiva mais hoje. Sim, mas se parar pra pensar, né? Acho que um profissional de SEO que não é minimamente competitivo, acho que não cabe, porque assim, a gente briga Total. para estar em primeiro. Exato. A gente não briga para estar em segundo, terceiro. Pode até ser parte da estratégia, mas no fundo, a gente quer o primeiro lugar porque é ali que a gente sabe que vai ter mais resultados. Exato. Enfim, ali é a nossa medalha de ouro, estar em primeiro lugar. Então, tem que ser minimamente competitivo. E uma coisa que eu acho legal, que assim, beleza, você falou dos concorrentes, etc. Eles estão lá, às vezes, na nossa frente, atrapalhando pra gente ficar na primeira posição. Só que o que eu acho legal é que, assim, a gente não precisa só repetir o que eles estão fazendo, fazer mais do mesmo. Porque, por exemplo, sei lá, numa corrida, às vezes você vai olhar como o outro está correndo, você vai correr igual para correr igual ele e ultrapassar. Só que em SEO, você pode pensar em outras estratégias totalmente diferentes e conseguir ultrapassar a concorrência. Então, aí aquele lado criativo vem e super é aplicável e a gente fica feliz quando pode sair um pouquinho da caixinha, né? Com certeza. Maravilha. Antes da gente partir para a nossa finaleira, que é a última pergunta, se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante aqui que a nossa mensagem, nossa evangelização de SEO chegue para mais pessoas e mais empresas tenham a cultura de SEO. Mas vamos lá, se você pudesse dar uma dica, assim, prática, porque assim, não sei você, mas a galera que assiste o canal aqui, se eu não dou uma dica prática, eles falam, falou bonito, mas não deu a dica. Eu quero saber como é que faz, etc. Que dica prática a galera que está assistindo aqui, ela pode sair desse episódio e chegar na empresa lá, vou aplicar para melhorar a cultura. Quais seriam os primeiros passos? E que dica que você daria aí para a galera implementar a cultura agora? Boa. Eu acho que a primeira dica para você começar efetivamente é você perguntar diretamente para as pessoas se elas acham que a marca, a empresa, o produto, enfim, tá visível o suficiente no Google. Fulano, você já tentou pesquisar o cartão rosa da Flash e você achou a gente lá nas 3 primeiras posições? Pra mim não apareceu esse resultado. Beleza, mas não apareceu por quê? Aí você, como analista de SEO, precisa entender. Não apareceu porque talvez o histórico dela, etc., aqueles outros fatores ocultos não deixaram mostrar, ou é porque realmente a sua estratégia não está eficiente? Então, sugiro que você primeiro questione para as pessoas o porquê é que talvez a marca não esteja tão visível. E possivelmente aí você também vai achar milhares de projetos que você pode sair à frente e também conquistar SEO. Porque eu acho que é interessante também pensar que muitas coisas partem da gente, então como o primeiro lugar e tudo mais, mas existem também outros projetos que SEO pode se enfiar. E aí é onde eu vejo a cultura acontecer. Então, se eu vejo o branding, pensar numa campanha, eu bato... Posso saber aí como é que tá o andamento desse projeto? Gente, chega aqui, vamos conversar. Como é que a gente pode, de alguma maneira, fazer o orgânico fazer parte disso? Então, primeira dica, fazer questionamento para as pessoas sobre essa visibilidade orgânica. E a segunda, se enfiar, mesmo que o caminhão já esteja ali no meio da estrada, se joga no meio, meu filho, e vai, que você vai achar oportunidades, com certeza. E é aquele negócio, né? Se a galera tá fazendo qualquer atividade, sei lá, uma ação de brand, uma campanha, é aquele questionamento. Beleza, mas e se ninguém achar na internet? Vai ter valido a pena? Exatamente. Ou a gente vai ter que gastar mais dinheiro para fazer com que as pessoas enxerguem? Esse aí é um ponto. E eu acho que assim, né? O grande indicador, vamos trazer números, um grande indicador aí que a cultura realmente existe numa empresa é quando o setor de dev vai lançar uma página, chama o SEO, quando o pessoal de conteúdo vai produzir um conteúdo super importante, pergunta qual que é a palavra-chave que eles precisam colocar ali.
A empresa decidiu lançar um novo produto, chega para a pessoa de SEO e fala, qual palavra-chave a gente bota nesse produto? Exato. Quando você tem esses, vamos dizer, sintomas acontecendo ali, pode ter certeza que a cultura de SEO já está instaurada ali na empresa e é sucesso. Aí as coisas vão fluir muito bem. Muito bom. Vitória, obrigado Eu pelo papo, foi muito ótimo. legal, foi muito bom. Como que as pessoas te encontram aí na internet? Ah, sim, olha, vocês podem me encontrar no Instagram como @vinogoogle ou no LinkedIn como Vitória J. Nunes. É só me jogar lá que eu tenho certeza que você vai me achar. Maravilha, vou deixar todas as redes sociais da Vitória aqui na descrição do vídeo. E agora, aquele recadinho, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu vou trazer uma pessoa muito legal como a Vitória para bater um papo aqui com a gente e a gente falar um pouquinho mais de SEO. Valeu e até a próxima!